Mas é isso. Então a gente tá na nossa primeira conversa, Kiko, a gente veio contando algumas coisas. Eu não lembro onde parou, devia ter olhado antes. Onde que parou, né? Parou A antes gente da vai parada. fazer uma sequência podcast, vai contando tudo. A gente já tem um livro escrito. Não, me recomendaram isso. Hoje a produção falou, ó... Mas onde vocês que parou? pararam no Fireworks. Falaram no Fireworks. É mesmo. Então falou do Holy Land e tudo ali e tal. Acho que então, falaram no Holy Land, cara. Quiser recapitular Fireworks... Regiane é uma fã. Hoje ela tá aqui. Vai falar pra alguém que assistiu lá até as 5 horas. Ela acompanhou desde o começo, né? Eu lembro que a gente ia viajar pra Europa, ela levava faixa com a Flávia no aeroporto. Quando a gente voltava da Europa, tava lá de novo. É. Legal. Hoje o mundo aproxima tanto, né? A gente acompanha de perto, que não tem mais ninguém no aeroporto mais. Ninguém sente falta, de fato. A gente tá tão próximo das pessoas. É verdade, porque era o único jeito de conseguir ver. Né? No aeroporto. Ver no aeroporto. Sabia que ia viajar, conseguia encontrar ali, né? Sim. Hoje em dia não... Bom, hoje em dia não... Acabou de ver o cara almoçando. Tá legal. Exato, O mistério, pelo menos, a magia... Exato, né, desmistifica um pouco. Então... Tá, do Fireworks. Então, alguém checa aí. Não, eu vou falar do Fireworks. Vamos lá. Fireworks. Já que a gente não lembra se falou ou não, vamos falar do Fireworks pra frente. Tá bom. Eu lembro que o Fireworks... foi já um disco um pouco mais estranho, porque teve aquela questão do André querer sair um pouco antes. Aí vem o Olivier. Não fica, por favor. Não vamos sair agora. O Holy Land tinha sido um puta de um sucesso e o Olivier tinha preparado um lançamento foda pro próximo álbum. O terreno, né? Sim, o território. O Olivier era o cara da gravadora da França, que era muito próximo da gente, né? Isso. E ajudou bastante na época do Angels Cry, do Holy Land, Olivier Garnier. Olivier Garnier. Tem o nome shampoo, né? Sempre que tem aquele shampoo Garnier, né? Lembra? Eu lembro dele. Eu também. Não sei nem se é bom o shampoo, né? Mas é o nome. Sim. Ouço risadas aqui, né? Tem Sim. Olivier Garnier. Garnier. Deve ser um nome super comum, né? Aí, na França, os caras fazem o shampoo para parecer chique. É L'Oréal. Família mesmo. A família francesa, sei lá, vai saber. fez, né? Mas então... O André que saiu... Foi meio que na época do... O André teve o lance do Virgo, né? Não foi nessa época? Foi assim, né? Ele já estava afim de experimentar outras coisas. Carreira solo e tal. Recebia muita proposta. O cara era o André Matos já, né? O nome dele já ecoava, né? No heavy metal. Ele recebia a proposta, queria ter essa independência. Aí começou uma vontade dele de se libertar, vamos dizer, das obrigações com o Angra, que tomavam tempo mesmo. Era demanding. E outra, tinha que enfrentar outras pessoas, né, para vingar uma ideia. Isso que deve ter enchido o saco também, porque era um estresse, né? Sim, banda, né? Todo mundo, banda, exato. Todo mundo com ideia, com vontade, né? Isso, e a gente fez a turnê do Holy Land, começou a ficar um pouco maior, né? Tipo, nada se compara ao que depois a gente veio fazer mais no futuro, mas eu acho que na época a gente falou, pô, já começa a viajar mais e ficar mais juntos, né? Uns perrengues juntos, coisas legais juntos e tal. E aí e ele, eu estava namorando com uma menina na Alemanha, né? Nessa época aí ele ficou um pouco tempo lá, aí apareceu a história do Virgo, e depois ele não queria mais sair e tal, tipo meio repetindo o que ele tinha feito no Viper um pouco, né? Cansado, né? Dos colegas, assim, parecia um pouco isso. E a gente começa... E dava umas sumidas, que a galera não tinha internet, era telefone, né? Era telefone. Então, tem celular, então, pô, cadê o André, meu? Cadê o cara? Tipo... Tem que ir na casa do cara. Tem que ir na casa do cara, liga, tipo, ninguém sabe onde ele... Tipo, ele viajava pro sítio, sei lá, tipo... 2 meses depois, né? Eu tenho essa lembrança meio assim, né? Sumiu um mês, né? Pô, tem que fazer o álbum, vamos ensaiar, sei lá, alguma coisa assim. Tipo, o cara não tá, né? E aí, em algum momento, ele falou que ia sair e tal, e a gente começa a ensaiar no Souza Lima, né? No Conservatório Souza Lima. Lembra isso que eu lembro? Eu lembro. E a gente começa... comecei a fazer um pouco mais de ideias. Você tinha Gentle Change, que você foi ensaiar com o Ricardo. Isso eu lembro que você foi ensaiar com o Ricardo e Luiz separado. Aí você tinha essa música, tá legal. Eu tinha outras ideias lá. E acabou com um disco bem de guitarra, né? Bastante solo, bastante riff e tal. Né? Mais rock and roll. Mas antes... tinha essa coisa que também tava muito... o tal Metal Espadinha, né? Que depois foi cunhado como Metal Espadinha, tava grande, o próprio Rhapsody, né?
E a gente a gente não queria ser aquilo, né? Isso que eu lembro, não queria ser Verdade. espadinha, né? E aí a gente foi indo pro outro lado, né? De querer ser um pouco mais raiz, né? Sei lá. E aí foi... Nunca deu muito para sair desse estigma, porque eu acho que especialmente... Porque a gente é metal espadinha mesmo, cara. Eu também acho, cara. Eu assumi já. Meu espadismo. Ontem eu falei pro André. Já assumi meu espadismo. Tá tudo espadismo, bem. né? Tô bem com ele. Eu uso um pouco do prog para disfarçar meu espadismo. Não, porque você era fã do Halloween, né? Eu nunca fui muito ligado no Halloween. Mas não era o que eu queria fazer como banda. Sim, entendi. Mas aí acabou sendo. Mas na época foi uma coisa meio geral. A gente não queria ser aquela coisa... queria explorar musicalmente outros caminhos. E botar tal. brasilidade. Mas o lance de ficar mais rock and roll não foi só por causa disso. Eu acho que ali a gente estava achando aquele caminho. E a gente chamou o Chris Tsangarides, né? Que foi o produtor, que era um grego inglês, né? E aí, porque ele tinha feito o Painkiller do Judas. Sim. Então isso dava um carimbo de aceitação do cara. Tinha o cara feito fez com a orquestra do Malmsteen. Tinha feito a orquestra do Malmsteen, tinha feito alguns do Malmsteen, tinha feito Gary Moore. Então tinha essa coisa do selo inglês, né? E a gente queria sair da coisa do produção alemã. Do alemão. Que era coisa espadinha, claro. Tudo no seu lugar e tal. E o metal inglês é o que a gente cresceu ouvindo. O metal inglês, do Maiden, né, o Judas Priest. Então a referência era tipo, bandas maiores ainda, e esse cara é o cara que gravou. Tá lá, nesse circuito, né? E a gente achou que era o ideal pra banda ali, pra dar um salto maior. Isso foi com o próprio Olivier Garnier, e a outra galera também achando muito legal essa ideia. Eles chegaram a todo mundo topar, né? topou, porque era mais caro, né? A gente foi pra Inglaterra e tudo mais. E aí chegou lá... Não, ele veio pra cá. Né? Ele veio pra cá. Fazer a pré-produção. Os ensaios, né? O Chris Tsangarides. Não, mas antes tem um negócio do André, é verdade. Aí o André queria... Já pulei lá na frente, né? Afinal de contas, né? Tem que ficar em 5 horas. Não pode pular muito, tem no detalhe. É verdade. Não, a gente começa, então, a ensaiar essas ideias. No Souza Lima tinha uma sala de ensaio lá, né? Lembra disso aí? Lembro. E aí o André não queria ir, não ia. A gente fala, vamos ensaiar a gente mesmo e tal. A banda tava bem coesa, os 4. Tanto que o Edu Falasse, que foi, a gente chamou o Edu, ele Como foi ensaiar. Como a gente não sabia se o André não tinha dado resposta, se ele faria. Não, sumiu, né, o André? Não, ele sumiu. A gente chamou o Edu Falasse fazer um teste. Falei, vamos ver, né? E o Edu já chegou com uma música, lembra? Já chegou ele chegou cantando. Eu lembro, tinha uma música que a gente tinha e ele cantou uma melodia legal pra caramba na hora, assim. Exato, a gente tocou um riff lá, alguma coisa, e ele cantou, improvisou uma melodia. Legal, falou, porra, que legal. Legal, tal. Era outro estilo de cantar e tal. Mas foi uma coisa meio assim. Aí logo depois, aí o André apareceu, né? E eu lembro dele ir no ensaio lá. Aí ele tinha algumas músicas, aí ele levou algumas músicas, a música lá, Wings of Reality. Ele veio pro Brasil, levou uma conversa com ele. Sim. Aí convenceu. Aí ele, legal, então vamos fazer o álbum juntos. Sei lá que eles conversaram, mas provavelmente assim... Não, eu tava nesse jantar. Você tava? No Viena da Rua Augusta. Será que eu tava? Tinha um Viena, não, você não tava. Era eu, o André e o Olivier. O Olivier armou esse jantar ali e tal. E aí, de repente, o Olivier ficou de canto. Ele falou, ele meio que, sabe, armou, ele botou a gente ali, e aí eu comecei a falar com o André um monte de coisa e tal. E aí ficou até, eu lembro de falar pro Olivier, mas o cara tava meio de canto ali, a gente falando em português, o cara não entendendo nada, acho que era meio deselegante, né, fazer isso. Sim. Ele falou, não, fica aí. Ele entendeu que a gente tava discutindo as coisas, se alinhando e tal, ele entendeu, e aquilo foi importante. Ele tinha vindo, ele aproveitou, porque tinha um show do Whitesnake, com o Queen's Rock, sei lá, tinha um show no Palestra Itália, chamado Palestra Itália na época, né? O estádio do Palmeiras lá. Eu lembro de ir com ele lá e tal. Então ele estava próximo, estava já amigo da banda, da gente. E aí teve esse jantar que ele conseguiu colocar a gente, né, para conversar e tal. Porque o André também ele não queria ficar conversando, né? Tinha essa. Era na dele, né? Então, mas o Olivier, ele tinha um ponto de vista que é muito correto, que é o seguinte... Ninguém no business, no music business, consegue as coisas sozinho. Você precisa criar alianças, parcerias, estratégias. São construções, né? E o Holy Land foi uma construção, vamos dizer, para o próximo álbum, que veio a ser o Fireworks. E o Oliver falou, agora que a gente vai... agora que vai... Com o Fireworks, você tem ideia. Tinha televisão armada. Tinha várias coisas. TV Nacional da França. Tava tudo armado já.
Porque o nome do Angra tava forte. Não, os cartazes no metrô francês, tudo para divulgar o show e tal. Então ele falou, pô, André, vamos aproveitar agora e fazer Exato, essa tava ali, tava apontado para cima, né? Pra banda crescer mais ali, tava prestes a... Tanto que a gente recebe o pessoal da Sanctuary, né? Que é empresariamento do Iron Maiden, vai seguir a gente na tour e tal, pra ver se a banda era legal pra gente assinar. Lembra? Isso depois, depois que foi lançado o álbum, né? Isso foi um questionamento, inclusive, pós-mortes, né? Foi uma coisa muito doida. Porque no documentário que o Anderson Bellini criou... Fala disso? Fala. Ele fala desse momento e foi muito doido, porque o André já havia falecido quando eu dei meu depoimento. E o Anderson tinha essa conversa com o André gravada que ninguém tinha visto. Que ninguém tinha visto, sim. Né? Só ele. Então ele pegou e falou assim, Rafa, eu tenho um questionamento que o André fez que eu queria que você, sei lá, refletisse. E aí veio o questionamento, que ninguém conhecia, de uma pessoa, do André, cara, já falecido, cara. Foi muito doido, porque parecia uma carta da eternidade, né? E era o negócio do Centric. Eu falei, cara, ele não falava mais comigo. Eu não sabia o que ele sentia a respeito disso. Agora, o que eu queria, você lembra, todos queriam, era assinar com a Century, pelo amor de Deus, a empresa do Iron Maiden, cara. Todos estavam loucos para isso. Eu nem sei por que não rolou. Mas o que ele falou? Que ele achava que que o Toninho boicotou e a gente endossava. Olha que viagem. Meio isso, sabe? Sei lá, resumidamente. Eu não tive oportunidade de falar, eu nem sabia que para eles isso era um ressentimento, que ele levou por um tempo. Pô, os caras boicotaram. Boicotar nada, mas eu queria era... O que eu lembro da época foi bem diferente disso aí. Como que você lembra? Eu lembro diferente. Porque teve um draft, né? Um contrato, era um contrato. Você lembra disso, do contrato? Não. Eu lembro do contrato, era uma página. Porque a questão da Sanctuary, na época, tinha o Iron Maiden. Aí os caras, você vai entrar no management do Iron Maiden. Tá, legal. Quem mais que vocês têm? Aí eles tinham mais outras 100 bandas. Tinha um monte de banda. Eles tinham outras bandas. Tipo, né? 100 mesmo? Um monte eu lembro de que o bandas, Halloween chegou a... Não, depois porque eles estavam em expansão naquela época. Então o Megadeth entrou, talvez com o Strike, porque eles montaram um selo. Tá. Foi nessa época de uma expansão do Sanctuary lá. Que eu tô tudo aqui de memória, tá? Teria que dar uma... Então eles tinham várias outras bandas. Eu acho que o Wasp tava. Eu lembro de algumas... Falar, mas essa... Aí eu lembro de questionar isso pro cara que tava viajando com a gente lá. Se a gente entrar, legal, porque os caras ficam botando, né, o... Pirulito na boca. Pirulito, tipo... Você pegaram o pirulito na nossa boca. Então, você pode abrir pro Iron Maiden, você pode fazer uma tour internacional com o Iron Maiden e tal, então assina com a gente. Mas e todas aquelas outras bandas, ninguém tava fazendo turnê com o Iron Maiden. Então, era uma coisa meio óbvia. Eu lembro de fazer esse questionamento pro cara. E da gente falar disso, entendeu? Tá. E se é uma coisa de também, porque tinha aquele medo de ficar na geladeira. Sim. Entendeu? Tipo, o cara vai assinar, e aí? Como é que vai ser? Eu não lembro do Toninho ser contrário, assim. Tinha que achar uma posição dele, né? Quanto que ele ia ganhar na história e tal, né? E o que eu lembro que tinha uma cláusula lá que também era bem assim: a gente vai tomar conta de tudo e de todos. E de tudo que todos fizerem. Tá. Como o André já tinha ouvido, é isso que eu me lembro. Ele não gostou disso aí, porque ele já estava com o Virgo, que tinha Advance, tinha uma grana, tal, com o Sacha, e aí o Santuário ia entrar no jogada e poderia cortar. Isso. Eu acho que tinha na época é isso que eu me lembro. E é tipo, era uma coisa meio estranha, assim, que a gente não estava acostumado, assim. Vai entrar esses caras aí que a gente não sabe quem é, e tudo que a gente faz vai ter que passar por eles. Então vai ser controle total. Isso estava escrito lá. E era um contrato bem simples, tipo uma folha, ó. Tudo que vocês fizerem tem que passar pela gente, sabe assim? Tipo uma linha falando assim, tipo, não era um contrato detalhado, vocês podem fazer isso, aquilo, isso aqui não, isso aqui sim e tal. Então eu lembro um pouco disso, a gente ficou meio receoso disso. Tá. Disso que eu lembro. De entrar numa roubada, né? De entrar no negócio que... Pode parecer legal, mas nem sim, porque ninguém endossava tanto assim, porque aí você tinha... Porque quando você assina com alguém, você também fecha todas as outras portas. E a gente estava indo bem... com as próprias pernas. Eu lembro que o Joe Kalodner também... Isso foi um pouco antes também, então. Sim, foi antes. Foi um pouco antes. E o Joe Kalodner foi o cara do Aerosmith, o cara do Guns N' Roses, né? Tipo, um americano, né? Journey e tal. Então, eu acho que tinha um pouco dessa sensação, assim, de
um pouco de... Será que é o certo? É legal demais, mas e se a gente ficar na geladeira também? Eu acho que tinha um pouco disso. As condições talvez... E aí morreu porque a proposta meio vaga, talvez. E tipo, faz agora ou não, então não. Sabe assim, duro. Um cara que seria legal conversar sobre isso, não sei se ele vai lembrar dos detalhes, é o próprio Olivier, né? O próprio Olivier, exatamente. Talvez ele lembre. Steve Porque McCartney. eu lembro que o Olivier, ele tava Era nessa... Steve McCartney, o nome do... McTaggart. McTaggart. Steve McTaggart. E aí, esse cara, encontrei com ele. McTaggarella. Essa eu não lembrava. Eu encontrei com ele depois. O que ele faz? Ele sai da Sanctuary, porque ele era um funcionário lá, né? Ele sai da Sanctuary, monta, eu acho que o selo dele, ou vira um empresário, e pega o Herman Lee, né? Que tava meio que indo na onda do Angra. Dragon Force. O Dragon Force. E aí ele pega o Dragon Force, que é inglês também, e ele pega e vira o empresário do Dragon Force e bota o Dragon Force onde ele colocou, entendeu? Mas não dentro da Sanctuary. Entendeu? O Dragon Force não foi Sanctuary. Foi o cara que sai da Sanctuary e leva o Dragon Force ali, que tava no mesmo país, na mesma cidade. Lembra?